Fala moçada, tudo beleza com vocês? Tudo jóia? Olha, ele aí, professor Laurence. Tudo bem com vocês, pessoal? Então vamos lá, né? O tema ainda para o nosso trabalho, nosso encontro de hoje é o tema, pessoal, de probabilidade, né? Então o que você viu até hoje, o que você lembra? Porque o nosso encontro de hoje serão exercícios, tá? Então vamos agora pegar alguns exercícios que foram cobrados, tá? Em bancas de vestibulares, em questões que são níveis, né, de simulados ou níveis de seleções, para que a gente consiga interpretar e resolver, tá? Mas antes disso, o nosso tema está aqui, né? Então vamos resolver então o tema de probabilidade e os seus respectivos problemas, né? Os seus problemas, exercícios do dia a dia. Mas veja, o que foi visto para a gente pensar um pouco e depois seguir adiante nessa questão, nesse tema, tá? Então vejamos aqui, ó. Por exemplo, quando você quer fazer um cálculo de probabilidade, o que você faz mesmo? Você cria uma fração. Lembra? Comparar as grandezas de cima e de baixo. Então, nesse cálculo, nessa razão para você fazer a comparação, em cima você coloca, por exemplo, lembrando, o número de eventos, tá? Número de eventos. Eu também chamo de eventos favoráveis, né? Eventos favoráveis. E embaixo você coloca assim, ó, o número de elementos do chamado espaço amostral, tá? É assim então que você faz o cálculo simplesmente usando essa razãozinha, essa comparação das duas grandezas, que eu disse para vocês até que seria o que você quer sobre o que você tem. O que você quer sobre o que você tem. Tá? Esse é o feijão com arroz, tá, gente? É o cálculo, né, mais simples de você calcular a chance, a probabilidade, né? Nós vimos também uma outra situação, né? Por exemplo, nós vimos a probabilidade, pessoal, da união. Né? Então, só para você relembrar também que, por exemplo, a probabilidade de acontecer o A ou, por exemplo, o B, né, a união B, a ideia é o seguinte, é você fazer o cálculo do evento A acontecer, depois você vai somar com o cálculo, com a chance do evento B acontecer. E não esquece, quando você faz a soma, fica atento a quem? A interseção, tá? Nada de somar elementos comuns, isso não acontece, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó, menos a probabilidade de A interseção B. Você tira, você elimina, você subtrai quem? Os elementos contados duas vezes, né? Chamados de elementos comuns, que eu chamo de interseção, tá? Então essa ideia é quando você faz a soma, tá? Até porque veja que nesse exemplo aqui, gente, para você relembrar, eu falei em soma. O Laurence falou em soma. E quando você fala em soma, não se esqueça desse conectivo aqui, ó. Esse conectivo, que é super importante, que faz aumentar os seus, né, os seus casos, a sua chance de acontecer. Então, esse conectivo aqui, ó, chamado de conectivo OU. Tá? Veja, conectivo OU é o quê? É um conectivo que aumenta a chance de acontecer. Então, se isso é de aumentar, você vai somar, tá? Apareceu o conectivo OU, você vai somar os cálculos, né? Somar os cálculos de probabilidade. Um exemplo como esse OU é totalmente, né, inclusivo, ele aumenta muito a chance, eu chamo de conectivo inclusivo, tá? Aumentar a chance, incluir, né? Então, inclusivo. Veja, eu só vou, por exemplo, só para você entender esse ou aqui, eu sou o Laurence, ele só irá, né, à cantina da escola se houver, por exemplo, coxinha ou, por exemplo, pão de batata. Então eu só vou para a cantina da escola havendo coxinha ou pão de batata. Então chegou um dia só tinha coxinha, eu vou. Porque, ó, coxinha ou pão de batata. Se nesse dia na cantina tiver só pão de batata, eu vou. Tiver só coxinha, eu vou. Tiver coxinha e pão de batata, eu vou. Então veja que ele aumenta a chance, né? Então a chance do Laurence ir à cantina, ela é muito maior. Porque é o que eu fiz. Eu coloquei um conectivo inclusivo. Aumentei a chance. E quando você aumenta a chance, você faz o quê? Você faz a soma. Somar as frações. Aumentar a chance disso acontecer, tá? Então aqui você tem uma breve revisão do que foi trabalhado com vocês neste módulo de probabilidade, tá? Agora, com essas ferramentas e um pouco da sua interpretação, gente, bora fazer exercício, né? Bora trabalhar um pouco algumas questões que envolvem o raciocínio, então, de probabilidade. Vejamos aqui, olha, na tela. A questão fala o seguinte, tá? Uma questão da banca da UFPR. André, Beatriz e João,
eles resolveram usar duas moedas comuns não viciadas. Então fica atento, pessoal, a nessas frases, palavras que são um pouco confusas, mas não, ó. Moedas comuns não viciadas. Como eu falado nos encontros anteriores, para você tornar uma moeda viciada, você vai ter que, por exemplo, dar uma dobrada, uma quebrada, né? uma entortada nela. Agora, quando você tem uma moeda comum não viciada, a chance de uma face ser cara ou uma chance de ser coroa são as mesmas, tá? Então essa é a ideia quando ele fala em moedas comuns não viciadas. Então o André, a Beatriz e o João resolveram usar então duas moedas não viciadas para decidir quem vai lavar a louça do jantar, lançando as duas moedas simultaneamente, uma única vez. Se aparecerem, por exemplo, duas coroas, o André lava a louça. Aparecendo duas caras, Beatriz lavará a louça, tá? E, por exemplo, se aparecerem uma cara e uma coroa, é a vez do João lavar a louça. Pergunta é o seguinte: qual é a probabilidade de que o João venha a ser sorteado para lavar a louça, tá? Então, essa é uma questão, pessoal, típica de probabilidade. Notem que são questões que estão envolvendo objetos, né? Por exemplo, moedas. Então, a utilização de baralho, de moedas, né, de, por exemplo, dados, eles são muito recorrentes, pessoal, nesse tipo de exercício, tá ok? Então vejam, qual é a tarefa desses três aí, né, a gente para lavar a louça? Lançar duas moedas, tá? Então, vejam, vamos pensar então no espaço amostral, tá? Então aqui, ó, lançar duas moedas. Quando você faz, pessoal, o lançamento de duas moedas, então, hora agora de pensar no espaço amostral, tá? Lançamento de duas moedas. O que pode acontecer quando você faz o lançamento, pessoal, de duas moedas? Olha, pode aparecer então uma cara na primeira e cara na segunda. Faz sentido? Ó, pode aparecer, por exemplo, uma cara no primeira moedinha e uma coroa no segundo. Pode aparecer o seguinte, ó, coroa e cara, né? E depois, o último caso aqui, podem aparecer duas coroas, né? Então esse é o chamado espaço amostral. Falou em lançamento de duas moedas, não se esqueçam, esse é o chamado conjunto universo, que eu chamo então de espaço do tipo amostral, né? Tudo que eu tenho disponível, isso é espaço amostral, tá? Bom, então a pergunta é o seguinte, olha a condição. Então aparecerem, por exemplo, duas coroas, o André lava a louça. Se aparecerem duas caras, a Beatriz lava a louça, tá? E se aparecerem uma cara e uma coroa, quem lava a louça vai ser o João. Então a pergunta é o seguinte, qual é a chance de que João venha a ser sorteado? Qual é a chance do evento João acontecer, tá? Então a pergunta foi o seguinte, ó, qual é a probabilidade de o evento João acontecer, tá? Essa é a pergunta da questão. Quando que o João vai lavar a louça? Qual que é o evento favorável para o João? Cara, o João lava a louça quando apareceu uma cara e uma coroa. Uma cara, uma coroa. Ó, uma cara e uma coroa, esse é o evento para o João lavar a louça. E uma coroa e uma cara também é um evento que interessa para o João lavar a louça. Então, para você fazer o cálculo, essa fraçãozinha, basta agora você criar aquela fração. Eventos favoráveis. São dois que interessam ao João, para ele lavar a louça, né? De um total, por exemplo, de quanto? 4. 1, 2, 3, 4. Chance 2/4, né? Esse 2/4, dando uma simplificada, é 1/2. Que se você escrever em forma de porcentagem, a chance de o João lavar a louça é de 50%. Olha, se você quiser observar um pouco a mais, tá? Tem resposta ali, 50%, perfeito. Só que se você observar aqui, gente, olha, então 50% é a chance do João lavar a louça, né? A chance de, por exemplo, o André lavar a louça, é duas coroas, 25%. Né? E a chance de, por exemplo, a Beatriz lavar a louça são os outros 25%. 25 mais 25 mais 50% totalizam o espaço amostral, que é o chamado conjunto universo. Né? Bom, mais uma atividade bem rapidinha agora. Observe o seguinte, ó, mais uma questãozinha de banca de vestibular aí. A questão fala assim, ó, o João joga 2 dados comuns e a soma e soma os valores, né? Qual é a chance de que essa soma seja um número maior ou igual a 10? Olha, agora é um caso de você fazer um lançamento, pessoal, de 2 dados comuns. Bora, partiu, espaço amostral, né? Então, quando você fala, por exemplo, de 2 dados sendo lançados,
Então, o primeiro passo é você observar, ok, gente, o espaço amostral, né? Então, que tal agora você fazer o seguinte? Cara, no espaço amostral, fazer uma tabela. É uma técnica de você enxergar, observar, procurar o espaço amostral. Tabela. Tabela é uma forma de você organizar, né? Porque não pode contar nenhum a mais nem a menos. Então, por isso que é importante você ter essa organização, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nosso espaço amostral agora é isso aqui, ó. É um lançamento de 2 dados, tá? Vamos pensar no seguinte, ó, no lançamento de 2 dados, é hora de você fazer uma criação de uma tabela, tá? 6 por 6, 6 linhas por 6 colunas. Então façam junto com o Lawrence aqui, ó, uma tabela com 6 linhas com 6 colunas, tá? É dessa forma que nós iremos fazer a contagem, tá? Então, para você fazer esse tipo de cálculo aqui, gente, obrigatoriamente é necessário fazer uma contagem de eventos favoráveis, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos a sexta coluna. E agora faremos 6 linhas no caso, né? Então aqui ó, você vai ter então a primeira linha, a segunda, a terceira linha, a quarta, a quinta e ok, tá aqui ó, tabelinha com 6, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa tabela, gente, você vai fazer o seguinte, numere, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seriam, por exemplo, os resultados do primeiro dado, por exemplo, né? E aqui você pode colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, resultado de um outro dado. Tá? Então, como são 2 dados, primeiro e segundo, ou segundo e primeiro, tanto faz, né? E agora vamos fazer o seguinte, aqui você vai ter então o chamado espaço amostral, tá? Esse espaço amostral ele é formado por 36 pares. Então eu vou marcar X para vocês para indicar espaço amostral, hein? Então, ó, 1 com 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, né? Então pode aparecer, por exemplo, 2 no primeiro, com 1 no segundo, 2 com 2, 2 com 3. Então cada X que eu estou indicando para vocês aqui, gente, ele vai indicar um par, tá? Do teu espaço amostral. E é necessário, então, nesse caso, quando você compreende, que você tenha, por exemplo, 36 pares, tá? 36 x's, né? Então aqui nós temos 36, que é um 6 por 6. Agora a pergunta é o seguinte, desses 36 casos que podem acontecer, qual é a chance, por exemplo, de você ter então um resultado cuja soma dos elementos seja maior ou igual a 10. Maior ou igual a 10, tá? Então, para ser um número maior ou igual a 10, eu vou começar a circular para vocês. Se você observar, gente, o 5 mais 5 é um valor igual a 10. Isso me interessa, né? Se você observar aqui, ó, por exemplo, o número 6 com 4 é um número equivalente a 10 também. Esse faz parte, né, do nosso chamado evento favorável. Então, se você pegar, por exemplo, o 6 com 4, também é um par que me interessa, um número maior ou igual a 10, né? O 6 com 5 dá 11, o 6 com 6 dá 12, né? E, por exemplo, o 5 com 6 dá 11. Os demais valores não há uma soma maior ou igual a 10 aí, né? Então, vejam que em vermelho aqui você tem o chamado evento favorável. E os x's são chamados de espaço amostral. Então, para você fazer esse cálculo desse caso acontecer, desse evento acontecer, são o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 6 pares de um total, por exemplo, de 36, tá? 6 de um total de 36. Que se você simplificar por 6 em cima e 6 embaixo, olha isso aqui, ó. Resposta é de 1/6. Então, a cada 6 casos que você verifica, um deles é, no caso, o que você quer, o que interessa, que são os pares em que a soma são números maiores ou iguais ao número, por exemplo, 10, tá? Então, essa é uma estratégia bem bacana, tá, gente? De você criar uma tabela, tá? E a partir de lá você consegue se organizar. E, geralmente, quando você cria uma tabela, os eventos favoráveis, eles tendem a formar uma figura geométrica, tipo um triângulo retângulo nesse caso, ora, por exemplo, uma diagonal, ora são retângulos quadrados, aí depende do tipo de formato e do tipo de evento favorável que a questão pede para você resolver. Tá bom, gente? Beleza? Então nós vimos então no nosso encontro de hoje essas resoluções. Foi bacana para a gente reforçar a importância, né, gente, desse tema chamado de probabilidade, aí já voltado para temas de vestibular, de seleção, aí que a gente acaba interpretando e tendo uma situação um pouco mais trabalhosa, tá bom, gente? Grande abraço para vocês e a gente conversa no próximo encontro. Até lá, gente!